Bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Este é um programa da Igreja Evangélica da Paz, situada na Rua Silvia Jardim, 503, Macuco Santos, na direção do pastor Natanael Rinaldi Filho. Esse quem vos fala, o pastor Jefferson. E a lição de hoje, a reflexão é o avivamento e suas bênçãos. O texto bíblico é Neemias 8, capítulo 8, do versículo 1 ao 9. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, que a Tua palavra, meu Deus, seja como um martelo, meu Deus, nesta manhã, que possa quebrantar o nosso coração, que a Tua palavra, meu Deus, venha de encontro às nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Neemias 8, do versículo 1 ao 9. E chegando o 7º mês, estavam os filhos de Israel nas suas cidades, e todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. 2. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres e de todos os sábios, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. E leu nela diante da praça, que lá estava diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e sábios. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim, e estava em pé junto a ele, a sua mão direita, Matitias, Semã, e Ananias, Urias, Iquias, Manassés, e a sua mão esquerda, Pedalias, Misael, Malquias, Azum, Adanana, Zacarias e Metusalão. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs de pé. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém, amém. Levantando-se as mãos, inclinaram-se e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. E a Jesua, Bani, Serebias, Jasmim, Acabe, Sebatei, Oronias, Manassés, Quelita, Azarias, Jodanab, Aná, Sebadias e os levitas ensinavam o povo da lei. O povo estava com seu posto. E leram o livro da lei de Deus e declararam, explicando o sentido que faziam lendo e entendesse. 9. E Neemias, que era tipista, o sacerdote, Esdras, o escriba, os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: este é o dia consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis. Porque todo o povo chorava, ouvindo a palavra da lei. Em Jeremias 23, versículo 29, diz que não é a minha palavra como um fogo, diz o Senhor, é como um martelo que esmiuça a penha. Então aqui o profeta Jeremias está dizendo que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. Ou seja, a palavra de Deus é como um martelo que quebra os corações de pedra, quebra os corações incrédulos. Verdade prática. A palavra de Deus difundida e crida é um instrumento vivo, poderoso e eficaz de Deus para promover e conservar o avivamento. Aqui nesse texto nos diz que a nova etapa na vida dos judeus
repatriados precisava ser diferente, para que houvesse uma verdadeira operação de Deus no meio deles. O próprio povo agiu para que a palavra de Deus fosse lida. Isso fez com que Esdras, o escriba e sacerdote, trouxesse o livro da lei de Moisés e o lesse perante o povo. Ele estava sob um púlpito de madeira e ali leu a palavra do Senhor para o povo. Muitas vezes Deus nos coloca em aperto para sabermos dar valor à sua palavra. Foi o que aconteceu com aquele povo. Haviam sido oprimidos e maltratados, mas agora reorganizados e na sua terra. Reconhecia que a palavra de Deus era a verdade. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Reconheceram as suas bênçãos de Deus e queriam conhecer melhor a sua palavra. Existiram então o que ela fosse lida. Esdras lia o livro da lei e o povo chorava. Estavam compungidos e seus corações como o povo no dia de Pentecostes, um verdadeiro avivamento em torno da palavra de Deus. 3 fatos importantes devem integrar todo o avivamento. O povo está, aqui nos diz o texto que o povo estava unânime. O povo se ajuntou como um só, versículo 1. O povo fez um pedido unânime, que trouxessem o livro da lei de Moisés, versículo 1. E o povo teve um sentimento unânime. Todo o povo chorava, versículo 9. Todos sentiam a mesma coisa, o povo se ajuntou, ou seja, ninguém precisou forçar o povo. O sentimento foi espontâneo. Em função disto, o avivamento veio sem demora. O avivamento veio por meio da palavra de Deus. Aqui no texto nos diz que durante 7 dias, 6 horas por dia, Esdras leu o livro da lei. Isso está do versículo 3 ao versículo 18. Então, durante uma semana, o livro da lei foi lido, durante 6 horas por dia. A palavra de Deus foi anunciada. Estamos diante de um dos maiores avivamentos dos tempos bíblicos. O relato bíblico é resumido em 3 curtos capítulos, mas alcançou todo o remanescente de Israel. E seus efeitos estendeu-se pelos séculos que precederam todo o Novo Testamento. Aqui no versículo do 8:1, Esdras e Neemias eram conterrâneos. Embora Esdras fosse provavelmente muito mais velho, Neemias, como governador, era o líder político, e Esdras, como sacerdote, escriba, era o líder religioso. Naqueles dias, um escriba era uma combinação de advogado, tabelião, como um notório público, estudioso e consultor. Os escribas eram entre as pessoas mais educadas, por esta razão eram mestres. Sem dúvida, os judeus gostariam de estabelecer o reino novamente como nos dias de Davi, mas isso sinalizava uma rebelião.
contra o rei da Pérsia, a quem estavam sujeitos. A melhor alternativa foi dividir a liderança entre Neemias e Esdras. Do versículo 1 ao 5, o livro da lei de Moisés era provavelmente o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. O povo ouviu atentamente a Esdras enquanto lia a palavra de Deus e suas vidas foram mudadas. O fato de ouvirmos a Bíblia tão frequentemente pode nos tornar insensíveis e suas palavras imunes aos seus ensinos. Para isso não ocorra, devemos ouvir cuidadosamente cada versículo e pedir que o Espírito Santo nos ajude a responder a seguinte pergunta: como este precioso texto bíblico se aplica à minha vida? Ou seja, você deve ler sempre os versículos, meditar 2, 3 vezes para compreender a palavra de Deus. No versículo 9, Esdras e Neemias eram o líder religioso oficial. É significativo notar que Neemias era um leigo, não um membro da ordem religiosa estabelecida ou um profeta. Ele foi motivado por seu relacionamento com Deus e dedicou a sua vida a fazer a vontade do Pai em um mundo secularizado. Tais pessoas são cruciais para a obra de Deus em todos os aspectos da vida. Não importa qual seja o seu trabalho ou atividade na vida, veja como um chamado especial de Deus para servi-lo. Versículo 9 ao 10. As pessoas choravam abertamente quando ouviram a lei de Deus e perceberam como estavam distantes de cumpri-las. Mas Esdras lhes disse que deveriam alegrar-se por aquele dia que era sagrado. Esta hora de celebrar e dar presentes para aqueles que estavam passando necessidade. A celebração não deveria ser egocêntrica. Esdras associou a celebração à doação. Isso também deu àqueles que estavam padecendo necessidades uma oportunidade para celebrar. Quando celebramos e damos aos outros a mesma oportunidade, mesmo quando não temos vontade de fazê-lo, somos espiritualmente fortalecidos e nos enchemos de alegria. Participe das celebrações em honra a Deus e permita que Ele encha sua vida com óleo de alegria. Então, participe dos eventos em sua igreja e que você tenha um coração alegre em participar de toda a programação da sua igreja. O povo reunido para ouvir a palavra. O dirigente daquela grande congregação era Esdras, um obreiro preparado na palavra de Deus e também para ensiná-la. Era o primeiro dia do mês 7, a festa sagrada das trombetas, assinado o início de um novo ano sagrado. Fazia mais de 10 anos que Esdras havia liderado um avivamento entre os repatriados de Israel. Agora, com a ajuda de outro líder idôneo, Neemias, que se fazia acompanhar de novos repatriados. O movimento seria maior e a poderosa operação do Espírito Santo atuaria para reunir o povo. O povo unânime, como um só homem, como o fato de acontecer aqui, só pode ser obra de Deus e de sua sabedoria.
sobre tudo e todos sentindo na mesma alma um só propósito. Deus fez isso também no outro avivamento em Jerusalém, conforme em Atos 4, versículo 32. O povo estava sedento de Deus, que trouxesse o livro da lei de Moisés. O povo em geral, homens e mulheres e todos os entendidos, ouviram a palavra de Deus. Em outras palavras, homens e mulheres e crianças, como na grande reunião realizada antes mesmo de homens de Deus. O povo reverente e ordeiro. E o povo ficava de manhã cedo até o meio-dia. Versículo 3. Esse povo, além de sedento de Deus, era reverente e ordeiro. Mais de 6 horas, esse povo voluntariamente permaneceu ali atento à exposição da palavra de Deus. As emoções podem ir de um extremo a outro da alma, como um pêndulo de um relógio na parede. E muitos pensam que somente isto é poder de Deus. Mas o verdadeiro avivamento só acontece quando o povo, arrependido e contrito, se humilha perante o Senhor e chora pelo poder convincente da palavra. A palavra de Deus foi explanada, no versículo 8. Não basta ler a palavra, ela precisa ser pregada, ensinada, explicada, explanada, desdobrada e aclamada, conforme o tipo de ouvinte. A pergunta de Filipe aos ministros da rainha de Candace e a resposta desse continua a ecoar dentro da igreja. Entende tu o que lês? Como poderia entender se alguém não me ensinar? Atos 8, 30 e 31. Sempre que você lê a palavra de Deus, peça ajuda ao Espírito Santo. Se estivermos dispostos a andar de acordo com a palavra de Deus, não haverá limites para as suas bênçãos. Fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos abstenha de maior abastança. Malaquias 3:10. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na sua retidão. Salmos 88, versículo 11. Centenas de outras promessas declaram a mesma provisão. A Bíblia está repleta de promessas. Deus sempre está a nosso favor. Se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito àqueles que lhe pedirem. Lucas 11, versículo 13. Por que então alguém continuaria afogando-se numa derrota espiritual, enquanto todos os recursos da graça estão à disposição do coração obediente? Mas será que acreditemos realmente no que Deus fala? Essa pergunta deve ser feita sem demora, já que tudo o mais depende de nossa resposta. Obviamente, se há alguma dúvida quanto à fidelidade da palavra revelada de Deus, é provável que haja pouco interesse em avaliar nossa vida por
meio dela. Sistemas doutrinários e teológicos que desacreditam as Santas Escrituras jamais produzirão avivamento. Então, resumo do texto. Que a atitude do povo de Israel no tempo de Neemias e Esdras demonstrava sua sede de Deus. E o povo pediu a Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés para ser lido. Então nós aprendemos que durante uma semana, 6 horas por dia, o livro da lei foi proclamado para o povo. Quais os encargos de Esdras como obreiro? Esdras foi sacerdote e escriba. Quem impediu o povo para reunir naquela grande congregação? Deus. O que é preciso fazer com a palavra, além de lê-la? A palavra precisa ser pregada, ensinada, explicada, explanada, desdobrada e aclarada, conforme todo tipo de ouvinte. Cite umas diferenças entre emoção e convicção. A emoção é passageira e suas lembranças nos emocionam, sempre. A convicção persiste em uma certeza firme e inabalável que é a fé em Deus que a comunica. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós vemos, Senhor, nesse texto bíblico de Neemias, do versículo 1 ao 9, Senhor meu Deus, que ali o Senhor trouxe um avivamento para aquele povo, meu Deus, para o povo de Israel, Senhor meu Deus. Durante uma semana, Esdras, profeta Esdras, ele leu o livro da lei durante uma semana, 6 horas por dia, e o povo ouvia a proclamação da palavra, meu Deus. Ali nos diz o texto que o povo era como um só, e durante 6 horas por dia, eles se dedicavam em ouvir a palavra de Deus, meu Deus. Que a cada dia, Senhor meu Deus, o Senhor possa nos trazer o avivamento e suas bênçãos através, Senhor meu Deus, da tua palavra, Senhor, assim como o Senhor trouxe para o povo daquela época, Senhor meu Deus, através da leitura da tua palavra, Senhor meu Deus, que possamos não apenas ser ouvintes, mas também praticantes da tua palavra, Senhor meu Deus. Que a tua palavra nos dias de hoje, Senhor, possa ser proclamada nos púlpitos, Senhor, das igrejas, para que haja um avivamento, Senhor meu Deus, nesta última hora, Senhor Jesus. Senhor meu Deus, abençoa, Senhor, a Igreja Evangélica da Paz, abençoe todas as igrejas cristãs, abençoe os pastores, os presbíteros, os diáconos, abençoe os jovens, as crianças, abençoe, Senhor, as servas de Deus, abençoe, meu Deus, quem trabalha na aparelhagem de som, sonoplasta, ó Senhor, abençoa, meu Deus, os jovens, as equipes de louvor, os músicos, Senhor, meu Deus. Senhor Jesus, nos abençoa, Senhor Jesus. É que eu te peço, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E fique com Deus.